Boa tarde! Olha, eu e o Carelli começando a live 11h58, entendeu? Para ninguém ficar falando, cadê vocês? Cadê vocês? Eu e o Carelli somos responsáveis, a Fazenda tá chegando, né, Carelli? A gente vai ter que trabalhar o dobro, sabe? Já tá chegando aí o melhor reality show do Brasil, graças a Deus, né? Botar a Carelli para trabalhar. Estamos aqui uns 58, já estou aqui com meu cafezinho, porque graças a Deus também tem fofoca boa, tem entretenimento, entendeu? Tem gente derrubando cartaz, saindo e indo, andando irritado. Viva o vôlei! Viva o Nicola Negro! Roda a vinheta! Ô, Clara Varges, bom dia para você. Boa tarde. Eu falo bom dia porque, como você falou, entramos antes da meio-dia, então bom dia e boa tarde aí para todo mundo. Tem técnico de voleibol aí que seria um grande personagem de reality show, hein? Ele Por iria favor. bombar, eu iria torcer por ele. E você fala de trabalhar o dobro, eu já estou trabalhando o dobro porque eu fiz o Power Couple. Você não acompanha o Power Couple? Eu acompanho todos os Claro! reais. Claro que me respeita, Carelli, me respeita. Power Couple maravilhoso, que os casais brigam entre si. Eu não gosto quando um casal briga com outro casal, eu gosto da briga entre o próprio casal, uma fofocaiada enorme. Eu adoro reality show, gente. Tem barraco, tem confusão, tem baixaria comigo mesmo. E Nicola Negro, que a gente fala daqui a pouco, é o melhor de todos. Gostamos de caos e para que o caos não tenha mais pausas, eu vou rodar a vinheta e daqui a pouco a gente volta em definitivo. Bora lá. Agora, aqui já fica aqui o meu recado, hein? Boninha, presta atenção, porque aqui, olha o Roger. É Mercúrio retrógrado mesmo, vocês entrando antes do... Olha só, Boninha, se a seleção feminina resolver me perder, porque agora a gente começou... A gente vai voltar a atrasar, passar 1 hora de live, entendeu, Boninha? Vai que... Ó, tô preocupada agora. Roger me deixou com paranoia. Vou ficar a semana toda, Roger, pensando nisso. Eu e Carelli entramos mais cedo na live, o Brasil vai perder. Ô, Clara, é o seguinte. Culpar a Boninha. Eu vou culpar a Boninha. Ô, Clara, é o seguinte, ó, a gente começa a semana cumprindo o horário de entrada e vamos cumprir aqui o horário de saída. Se na quinta-feira o Brasil foi eliminado, na sexta a gente já volta a fazer como antes. O Rodrigo Colanzi aqui também mandando mais cedo, algo está errado. Agora é assim, meu povo. Vamos entrar sempre no horário e vamos ali terminar por volta de 1 hora para a gente não estourar o tempo das lives. Clara, vamos começar falando dessa liderança da seleção brasileira masculina. Eu acho que antes de começar a Liga das Nações, se a gente pensasse, se alguém do futuro viesse para a gente e falasse o Brasil vai terminar na liderança em um dos naipes, a gente pensaria mais no feminino do que no masculino. Mas são os garotos, os homens brasileiros que terminaram em primeiro. Na última semana aí, vitórias sobre Argentina, Japão, Turquia e Alemanha. De alguma maneira, Clara, essa pressão do favoritismo que o Brasil vai chegar não tem como para a fase final, até porque tem a China pela frente, né? Que é um adversário muito acessível. Pode ser uma armadilha para o Brasil? E fale sobre essa última semana brasileira e o que você achou. Olha, estamos em Mercúrio retrógrado mesmo, eu não sei. Tô aqui de preto, hein? Sei lá, vai que, ó, bruxa, tá? Tô de bruxa, porque chegamos na fase final da VNL, a gente já tem que começar, Carelli, a fazer, né? Todo que é brasileiro já começa, né? Os trabalhos, já vamos, sabe que agora é hora de surto, tá? Agora não tem jeito, é surtar a semana inteira. Sobre a seleção masculina,
Entendeu? Ficção científica, sabe? Há um mês atrás a gente estava assim, vamos ter que assistir a seleção masculina, meu Deus. Senhor, vamos ter que assistir a seleção masculina. Aquela tristeza, aquela coisa tipo assim, não era melhor não ter. E desde a primeira semana, eu coloco a seleção brasileira como a grande surpresa da Liga das Nações. Eu acho que não só para a gente aqui, torcedor, mas eu acho que, inclusive, internacionalmente, acho que ninguém estava esperando esse desempenho da seleção brasileira. Eu acho que a seleção brasileira é a grande surpresa da Liga das Nações, porque do último ciclo, dos últimos 4 anos para cá, 5 anos para cá, a gente só toma, né, porrada na cara, porrada na cara, porrada na cara, e a gente não conseguia mais jogar bem. A gente não conseguia mais colocar respeito, nada funcionava, era uma coisa esquisitíssima. E é o que eu tenho falado desde a primeira semana, a gente voltou a impor respeito, a ser respeitado. Então, para mim, eu só tenho surpresas com essa seleção masculina. Essa semana, então, foi surpresa em cima de surpresa. Mas eram seleções mais fáceis. Mas, assim, a gente observa que o nível do treino deve estar lá muito alto. Porque, gente, tem noção que o Bernardo botou todo mundo para jogar e todo mundo jogou muito bem? Quem esperava o Arthur Bento? E a última vez que a gente viu o Arthur Bento na seleção, a gente não viu nada, né? Quanto mais gente a gente vê na seleção, mais tristeza batia. Era pior entrar, porque entrava, não resolvia, era uma coisa horrível, né? Então, Arthur Bento não rendia, e o Pinta não rendia, Isaac não rendia, ninguém rendia nada. E o nível tá tão alto que todo mundo entra e joga muito bem. Imagina o treinamento desses caras. E é isso. E aí a competitividade para ser titular está lá em cima. Arthur Bento jogou muito. Chizoba, que o Carelli tanto queria ver, entrou e jogou muito bem. O Carelli estava louco pelo Chizoba. E jogou muito bem. Sabe? Então, é uma grande surpresa, não só porque o sexteto ali, Lucas Bergman, Honorato, Cachopa, que a gente vai discutir até, talvez o Cachopa melhor jogador da Liga das Nações, quem sabe, enfim. Não só o sexteto titular ali com Alain e Darlan, mas a gente viu essa semana todos jogando muito bem. Todos. Então, assim, acho que ninguém imaginava, assim, nem esperava o Arthur Bento. Gente, o Arthur Bento, quanto tempo a gente não via Arthur Bento jogando tão bem pela seleção? Eu nem sei se a gente chegou a ver isso em algum momento, sabe? Não, o Arthur Bento foi um ineditismo, até porque ele começou agora, né, claro, e assim, ele é um cara que vinha sofrendo muito com lesões. Mas ele vinha já em algumas convocações e não... Mas assim, dentro do que você falou, né, você elogiou todo mundo, mas pelo que eu senti do que você falou, e eu vou na mesma linha. O que mais me surpreendeu positivamente realmente foi o Arthur Bento. A volúpia dele em quadra, né, a facilidade para... Principalmente os ataques pipe, né? A gente pede muito essa pipe com mais frequência. Né? Um cara que foi muito bem. A galera tá colocando aqui, agora a Andresa colocou também, eu já tinha visto uma outra mensagem. Se a gente tiver alguém para a gente pontuar, que não que tá mal, mas que eu acho que tá um pouquinho abaixo dos outros, é o Adriano. Eu acho que o Adriano até começou bem a Liga das Nações, né? Ele entrava bem no saque, né? E estava consistente no saque, mas quando ele teve oportunidade como titular, ele não foi tão bem. E aí, quando entraram ali Arthur Bento, eu achei bem interessante essa dupla, né? Contra a Alemanha, Arthur Bento e Lucas Bergman, né? A juventude entrando. O Brasil realmente, é o que você falou do nível do treinamento, deve estar absurdo, principalmente na questão de pancadaria, né? De potência. Sabe aquelas máquinas de saque, né? Eu acho que não sei se todo mundo quer. Todo mundo gosta de acompanhar vôlei, mas não sei se todo mundo tem essa noção que tem uma máquina para sacar. Né? Eles devem ter colocado na potência máxima, porque assim tá algo fora do comum, o time subindo bola, a consistência. Eu vi uma frase do Bernardinho que eu achei muito boa, né? Que o Brasil precisa de padrão
e jogar nesse padrão no alto nível pelo máximo de tempo possível. Porque eu comentava até na época da Olimpíada que o Brasil, em alguns momentos, chegava na excelência que o nível internacional pedia. Só que não tinha consistência, durava 3, 4 pontos e voltava para o nível mais baixo. E agora o Brasil está conseguindo ficar por mais tempo nesse nível elevado, e para mim ali, nota positiva ali para todo mundo. Para mim, o único que passaria precisando de meio ponto do professor seria o Adriano ali. Ficou média 5,5, ele ficou com 5, eu dou 5, eu dou meio ponto para ele passar. Caraca, depois eu sou má, hein? Depois eu sou venenosa, sei lá o quê, entendeu? Depois eu sou má. Gente, assim, não, é claro que se você... Porque existe aquilo, né? A gente sempre teve uma expectativa em cima do Adriano um pouco mais alto, e talvez um pouco mais alto em relação ao Adriano do que o Arthur Bento, etc, etc. Eu não acho que o Adriano tenha ido... O que eu falei, o Adriano... Eu falo que o Adriano é a Tainara da seleção masculina. Você nunca sabe o que pode acontecer, surpresas. Mas eu não acho que o Adriano tenha ido mal, mas é que em relação aos outros, né, em relação ao alto desempenho agora do próprio Arthur Bento, ele fica abaixo, mas não, eu não daria 5,5 para o Adriano, não, gente. 5,5 eu acho ruim, fraquinho. O Adriano não tá ruim, fraquinho. Eu acho que o nível da seleção tá lá em cima. A gente tem... Acho que a gente vai discutir, né? Se a gente tinha ou a gente tem uma expectativa em relação ao Adriano e que ainda não foi correspondida. Mas eu daria mais alta. O Carelli é mal. Vocês estão vendo como o Carelli é mal? Eu tomo aqui minha Eu sou o diretor do programa, eu tenho que ser rigoroso. Eu sou o diretor, claro, eu tenho que ser rigoroso. Diretor, eu não daria esse aqui, eu daria um pouco mais alto. Acho que ele foi bem, assim, eu daria uns 6,5, 7, na média. Só que a parada eu daria 10 para o Honorato, 9 para o Bergman, 10 para o Cachopa, 9 para o Flávio. A parada é essa, acho que a média, graças a Deus, se a gente for pontuar os jogadores, tipo no futebol que tinha lá o lance, nota 9, nota sei lá o quê, eu daria 9, 10 para a maioria, e pro Adriano eu daria 7, que é uma boa nota, entendeu? 6,5, 7 é uma boa nota, mas é que o nível foi lá para cima, sabe? Claro, então, assim, você tá avaliando dentro de uma escola mais rigorosa, que a média para passar é 7, então, porque tem escola que a média é 7, né? Eu não sou uma teacher rigorosa, tá, gente? Eu sou, assim, eu sou mais tranquila, assim. É porque gente, que eu falo tanto com os alunos. Eu quase pego um cafezinho fofoco como se eu tivesse 17 anos também, né? Eu tenho que me controlar, tenho que ter postura. Mas a minha média é essa, da Adriano. Daria nota 7. Clara, tinha uma pergunta aqui, ó. Uma pergunta aqui, que essa é sensacional. O Fernando esteve em São Paulo esse final de semana, tentou marcar algo comigo, mas o meu trabalho no meu outro CNPJ, por causa dos Jogos do Brasil, eu virei madrugadas, então não deu para a gente se encontrar no Brasil jogando 2h30 da manhã, 3h30 da manhã. Se perguntar se a gente prefere o Bernardo do Antigo ou do Novo, do Antigo Testamento, sem dúvida. Aquele tempo, todos são sensacionais, mas aquele tempo que ele fala pro Honorato e pro Mike, no jogo contra o Japão, vocês ficaram olhando aquele saque de M, ficaram olhando aquele saque de M, e aí agora o cara tá com confiança, o Bernardinho tá sensacional, e eu acho que tem que ser assim, a galera entrou assimilou, né, aceitou essa forma de comando dele, e esse é o Bernardinho que a gente está acostumado a ver, né, e eu acho que o Brasil consegue jogar nesse nível justamente porque faz parte, além do treinamento, essa parte desse personagem dele ali na beira da quadra, acho que contribui muito também. Você está gostando desse Bernardinho do Velho Testamento, voltando? Eu não acho que seja o Bernardinho do Velho Testamento. Eu acho que o Bernardinho achou o tom para uma nova geração. E isso é importante. Eu acho que se a gente pega os jogos de 10 anos atrás, o Bernardo era muito mais grosseiro, muito mais tudo. Eu acho que o Bernardo achou o tom. E ele já deu entrevistas sobre isso, principalmente em relação ao feminino,
que se ele faz algumas coisas hoje, se ele dá alguns berros que ele dá hoje, ninguém volta no dia seguinte.